Bom dia, turma do 9º ano. Espero que estejam todos bem. Professora Elane falando. Estou com a saudade imensa de vocês. Infelizmente ainda não é esse mês de agosto que nós vamos voltar para nossas aulas presenciais. Mas deixar um recado aqui para vocês que nós que fazemos a família FS estamos dispostos a ensinar vocês de qualquer maneira. Seja online, seja presencial. Não deixe que nada desmotive vocês, ok? Vamos começar hoje a nossa aula. O nosso tema é a Revolução Chinesa, parte 1. A China, além de ter maior população, é o terceiro maior território em extensão do planeta, é atualmente uma das potências econômicas mundiais, atrás apenas dos Estados Unidos. No entanto, no século XIX até meados do século XX, a China era um país muito pobre e explorado. Seus principais portos comerciais localizados no sul do país foram dominados por interesses estrangeiros, como Hong Kong, pertencente à Inglaterra, e Macau, pertencente a Portugal. O porto de Cantão, aberto a diversas potências, foi ocupado por tropas japonesas na década de 1930. Assim como a rica região da Manchúria, no nordeste da China. Ao longo do século XX, a China sofreu duas revoluções importantes. O primeiro movimento revolucionário, em 1911, deu início à República da China, derrubando a monarquia. A segunda revolução, em 1949, deu origem à República Popular da China e estabeleceu o poder comunista chinês. Devido à sua proximidade com o Japão e Rússia, o país sofreu influência dos acontecimentos mundiais do século XX. Foi influenciado pela Revolução Bolchevique Russa de 1917, pela Segunda Guerra Mundial. Esses acontecimentos foram decisivos para que ocorresse na China uma revolução para estabelecer o comunismo. Porém, como foi possível que um país oprimido por potências estrangeiras, empobrecido, se tornasse na atualidade uma potência em expansão? A China Imperial. A pobreza e a decadência chinesa no início do século XX foram exceções na história do país, provocadas pela estagnação chinesa entre os séculos XVI e XIX. É importante destacar que a China sempre foi, desde sua unificação, de origem de técnicas e tecnológicas. Antes mesmo de existir como país unificado, por volta de 3000 a.C., os chineses já produziam seda e usavam corantes para atingir tecidos. E no ano 1000 a.C., o carvão mineral já era utilizado como combustível. Os chineses inventaram e transmitiram para o interior, por intermédio dos comerciantes, persas, turcos e árabes, indianos ou europeus, novidades como os tecidos de seda, o arreio para cavalos, o moinho movido a água e o papel. Na era de Cristo, os chineses inventaram a pólvora, o palito de brinquedos movido a corda e até mesmo a exploração do gás natural, entre outras tecnologias. Em 1900 foi fundado na China o Kuomintang, Partido Nacionalista, e Partido de Oposição à Monarquia e contrário à influência estrangeira. Em 1911, republicanos liderados por Sun Yat-sen, fundador do Partido Nacionalista, proclamaram a República da China em Nanquim. Após a Primeira Guerra Mundial, a China passou por grande instabilidade política. Sofreu com ações imperialistas de outros países, especialmente japoneses. Ou seja, a queda da monarquia não livrou o país da influência das potências estrangeiras. Em julho de 1921, foi fundado o Partido Comunista Chinês, de influência marxista-leninista, em uma época em que se formava a União Soviética como resultado da Revolução Bolchevique, estudada no capítulo anterior.
A perseguição às lideranças comunistas foi uma constante na República Chinesa. Líder nacionalista assumiu o poder em 1925. Em 1927, a repressão e uma insurreição operada pelo Partido Nacionalista foi o estupim para o início da guerra civil entre nacionalista e comunista. Em decorrência da guerra civil, o governo da China não conseguiu resistir à invasão da Manchúria pelo Japão no início da década de 1930. Ao mesmo tempo, a guerra contra o Japão em 1933 e 1945 neutralizou a perseguição ao movimento comunista no interior do país. Nesse contexto, iniciou a liderança de Mao Tse-tung, líder comunista. Ele surgiu como principal líder do Partido Comunista Chinês a partir de 1954, quando comandou a Grande Marcha, que percorreu 12 mil quilômetros com um efetivo inicial de 90 mil homens, com o objetivo de mobilizar as populações rurais para a causa revolucionária. Quem foi Mao Tse-tung? Nasceu em uma família de proprietários de terra e na adolescência revelou um temperamento questionador, contrariando uma longa tradição chinesa de respeito aos pais ancestrais. Apesar disso, foi forçado a se casar de acordo com a tradição chinesa, em um casamento arranjado quando tinha 15 anos. Viúvo aos 17 anos, Mao Tse-tung entrou no Exército Nacionalista em 1911 e depois estudou filosofia, história e literatura, tornando-se professor. Em 1921, ajudou a fundar o Partido Comunista, casando-se com uma militante comunista a fundar o Partido Nacionalista. Em 1930, Mao se casaria ainda duas outras vezes. Na guerra contra os nacionalistas, desenvolveu táticas de guerrilha rural. Além de questionar as tradições chinesas, Mao se propôs a revolucionar as tradições políticas, sociais e econômicas da China, criando uma visão do marxismo-leninismo que foi chamada de maoísmo. A vitória do Partido Comunista. Durante a Segunda Guerra Mundial, o território chinês ficou dividido enquanto os japoneses invadiram e ocupavam desde 1937 a parte do norte do país, em consonância com seu projeto militarista e expansionista. O restante do território ficou fraccionado entre o governo nacionalista de Chiang Kai-shek, apoiado pelos governos dos Estados Unidos e da Inglaterra, e os comunistas liderados por Mao. Este organizou um movimento guerrilheiro que se iniciou no Centro-Sul e se expandiu aos poucos para o norte, consolidando-se junto aos camponeses. À medida que as forças de Mao avançavam, realizavam imediata reforma agrária, o que favoreceu a adesão camponesa dos comunistas. Reforma agrária nas aldeias camponesas. O projeto maoísta da Revolução passava pela reunião dos camponeses em torno de debates revolucionários. A exemplo do que ocorria nos sovietes, na torno do debate revolucionário, a exemplo do que ocorria nos sovietes na Revolução Bolchevique na Rússia. Após a Grande Marcha, as aldeias ocupadas desenvolveram essas práticas aparentemente democráticas. Essas reuniões dependiam, porém, de um controle estabelecido por setores superiores do Partido Comunista. Bem, a Revolução Chinesa, parte 1, páginas 136 a 141, resolveu os exercícios propostos da videoaula. Primeira, descreva a China. Explica o que aconteceu com a China ao longo do século XX.
O que a China já produzia antes mesmo de ser um país unificado por volta do ano 3000? O que os chineses inventaram a transmitir para o interior e por intermédio de quem? E o que aconteceu em julho de 1921?